Seminarista Denilson, o que é que você diz? A Bíblia fala acerca de obedecer a alguém? Sim. Sim, fala. Sem né? dúvida. Obedecer a alguém. Sim. Eu gostaria de chamar a atenção dos nossos ouvintes, porque essa segunda palavra sobre coisas que a Bíblia diz vai falar sobre isso. Obedecer a alguém. Quem obedece, obedece a alguém. E é sempre bom obedecer. Sabe por quê? Porque quem obedece sempre se dá bem na vida. Você só deve ter cuidado se estiver obedecendo a pessoa errada. Obedecer a pessoa errada, e daí a coisa anda para trás. Não é para frente. Obedecer, por exemplo, a quem não tem moral para você obedecer. Obedecer a quem não tem vida para lhe oferecer. Obedecer a qualquer um, assim, de repente. Isso não vai levar a nada. É bom obedecer. Porém, tem gente que nem merece essa obediência, né? Pensem comigo, caros ouvintes. Será que nós precisamos obedecer a quem é desobediente? Será que nós devemos obediência a uma pessoa que é desobediente? É preciso refletirmos. Você gostaria de estar obedecendo a quem não obedece a ninguém? Obedecer a quem é insubordinado? Obedecer a alguém que diz, você deve obedecer, mas ele mesmo não obedece? Vamos refletir. Porque, na verdade, aquele que requer obediência deve ser o primeiro a obedecer. Você que me escuta, papai. Se você quer a obediência a obediência do seu filho, então você tem que ser obediente a alguém para que ele veja que você é obediente. Vejam só. Se tratando de um guia espiritual, como por exemplo um pastor, é aí onde nós vamos entrar no assunto. Obedecer a alguém. Se tratando de um guia espiritual, um pastor, um líder, será que é tudo que ele diz que deve ser obedecido? Reflita comigo agora. Você vai na conversa de tudo que ele diz? Eu gostaria de saber a tua opinião, seminarista. A tua opinião também, presbítero. A tua opinião de casa também, se quiser ligar. Desde que a opinião dele e o que ele diz esteja ligado diretamente com o Evangelho. E aquele que diz a coisa dele particular? Será que é bom obedecer? Pastor, isso depende, na né? própria, vai depender do assunto, do que for, mas assim, geralmente a Bíblia tem respaldo, né, para tudo nessa vida, né? Então, Tem. Então, um bom guia, ele dá um bom conselho ao seu... Um bom guia espiritual, né? Sim. Mas todo mundo é bom? Todo guia Nem espiritual? todo, Nem todo. Aí, né? aí é que está o problema. Porque existem só guias. Existem aqueles, por exemplo, que estão pregando com a Bíblia na mão, mas eles são uma decepção. Sim. Ganhando almas para Cristo, mas eles são decepção. Envergonham o Evangelho, a família cristã, envergonham seus vizinhos, envergonham as autoridades, o restante da classe. É bom a gente refletir sobre isso. Guia espiritual que leva as pessoas ao conhecimento da verdade, né? Leva mesmo, porque ele vai ensinando, mas é uma decepção. Este é o segundo assunto que nós estamos tratando nesta noite com o quadro Coisas que a Bíblia diz. Vejam só, há pessoas que comem de tudo o que está na mesa, mas depois sofrem com a indigestão. Vou explicar o que é esse exemplo que eu estou dando aqui dentro dessa matéria.
Há pessoas que acreditam em tudo que um líder religioso diz, se analisar se o que ele diz é certo ou errado, simplesmente por confiar e por ter respeito, e depois paga caro por isso. Deu para entender, meu caro ouvinte? Não, porque é meu líder religioso, o que ele disser eu vou acreditar. E se ele caiu no erro, você vai errar também? Eis a questão. Vejam o que é que a Bíblia vai dizer acerca do assunto. O quadro é o que a Bíblia diz, coisas que a Bíblia diz. A Bíblia ensina que nós devemos ser obedientes aos nossos guias espirituais, aos pastores. A Bíblia ensina. É a Bíblia que diz coisas que a Bíblia diz. Se você não conhece, é só dar uma olhadinha lá na carta aos Hebreus. Hebreus é uma carta de autor desconhecido. Hebreus capítulo 13, o verso 17. E lá você vai encontrar o que está escrito assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Obedeçam aos guias espirituais, obedeçam aos pastores, aos líderes. É isso que a Bíblia vem ensinando. Esse texto bíblico ensina exatamente que nós devemos obedecer aos pastores, aos guias espirituais. E vejam mais, Timóteo, na Bíblia, ele era um pastor muito jovem. Talvez um pastor da idade do Denilson, possivelmente. Ou mais jovem, né? Timóteo era um pastor muito jovem. E Timóteo era um obediente ao apóstolo Paulo, como sendo seu pai na fé. Timóteo obedecia ao apóstolo Paulo, como se Paulo, de fato, fosse o que era mesmo, pai na fé dele. Ganhava Timóteo, ganho por ele, ganho por servo do Senhor, líder religioso que ganhou a Timóteo, o apóstolo Paulo. Timóteo era muito obediente ao apóstolo Paulo. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, o verso 10, sabe o que é que Paulo diz para Timóteo? Porque tinha ele como filho na fé e um obediente. Paulo diz: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Vejam que Timóteo obedecia ao apóstolo Paulo em todas essas coisas. E Timóteo era um pastor, hein? Mas eu chamo a sua atenção, meu caro ouvinte. Timóteo obedecia ao apóstolo Paulo, que era um pastor qualificado. Timóteo obedecia a um guia qualificado para pastorear. O apóstolo Paulo, ele não era um desobediente às autoridades. O apóstolo Paulo era uma pessoa obediente à autoridade. Ele era um bom exemplo para Timóteo. E sobre essas qualificações, as qualificações de um líder religioso, nós vamos aprender agora o que a Bíblia diz. Você abre a sua Bíblia em casa, caro ouvinte. 1 Timóteo 3, de 2 a 5. Olha o que aqui a Bíblia diz. Começa logo com o bispo. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, ou seja, não seja repreendido pelas pessoas. Isso é indecoroso, um bispo que é coordenador de pastores ser repreendido pelas pessoas. É o que o texto diz: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Olha o que diz mais: esposo de uma só mulher. Esposo de uma só mulher. Vejam o significado disso aqui. Duas coisas. A primeira, o bispo deve ser casado, porque se não for, ele cai na tentação.
A Bíblia é quem está dizendo. O nome desse quadro é Coisas que a Bíblia diz. O bispo é para ser marido de uma só mulher. Primeiro, ele tem que ser casado. Segundo, que ele tenha uma só mulher, ou seja, ele não seja um adúltero. O que é que vocês dizem disso? É a Bíblia que está dizendo. E vocês dizem o quê? A mesma coisa. A mesma coisa. Se disser diferente, fica heresia. O bispo, ele não pode ser um adúltero. Aí você pode dizer, mas pastor, isso aí é doutrina. É doutrina, e daí? Pastor, será que na época de Paulo era costume o homem ter várias mulheres naquela época? Não. Na época de Paulo? Não, porque Paulo disse, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Eu estou falando assim em países diferentes, quando ele foi. Em culturas diferentes. Porque ele pregava em várias culturas, Outras né? culturas, mas não era normal. Na época do rei Davi, tinha sim. Na época de Salomão. Mas na graça, mudou. Enquanto a lei imperava, era uma coisa. Mas na graça é outra. E você veja que bispo é da graça. Reis, lá no Velho Testamento. Sacerdotes. Aqui é graça, né? O tempo da graça. Pastor, bispo, líder, tenha uma só mulher. É o que o texto está dizendo. Tenha uma só mulher. Não seja um adúltero. Adultério não casa com um bispo. Se ele é um pastor que cuida das suas ovelhas, então ele não pode ser um adúltero. Ele tem que ter uma só mulher e tem que ser casado, logicamente. Casado e marido de uma só mulher, Paulo está dizendo. Esse mesmo versículo, 1 Timóteo 3, de 2 a 5, esse primeiro versículo lido, ele ainda diz o seguinte, que o bispo deve ser temperante, o bispo deve ser sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Mas eu pergunto a você que está me ouvindo agora, vejam só, como é que pode um pastor, um bispo, um líder ser apto para ensinar se a sua própria vida está em desacordo com a palavra de Deus? Como é que ele pode estar ensinando? Ensinar o quê? Quem é que vai querer ouvir alguém desordenado? Alguém que diz, leiam a Bíblia quando ele mesmo não lê. Amem a família de vocês quando ele não ama. Não adulterem quando ele mesmo é um adúltero. Quem é que vai obedecer a ele? Quem é que vai obedecer? Não tem o que ensinar. Mas ainda tem outras qualificações. Isso para um líder religioso. 1 Timóteo 3,3 vai dizer. O texto é muito claro. Esse texto diz que ele não pode ser dado ao vinho, ou seja, não pode andar se embriagando. Ele não pode ser violento, principalmente se for repreendido, porque é uma das prerrogativas para o bispo ser irrepreensível. Irrepreensível. Esse bispo precisa ser cordato, ou seja, educado, tratar bem as pessoas. Esse bispo precisa ser sóbrio, ser cuidadoso, vigiar muito. Porque se não vigia, cai. A Bíblia ensina a orar e vigiar, para não entrar em tentação. Tem gente que ora, mas não vigia, termina caindo. Esse bispo precisa ser inimigo de contendas. E eu vos digo o seguinte, inimigo de contendas, principalmente em lugares públicos, porque há muitos que discutem bobagens à clara luz do dia. Isso só traz perversão aos ouvintes. O bispo precisa ser modesto, é isso que o texto diz, ser modesto, ou seja, precisa ser humilde. Não precisa querer se sobressair diante de ninguém, ele precisa ser humilde. O bispo não precisa ser avarento, ou seja, mão de vaca, mão fechada. Nobre do Senhor precisa ser mão aberta. E mais, estamos no quadro sobre o que a Bíblia diz. 1 Timóteo 3,4 na Bíblia diz que o bispo precisa governar bem a sua casa, criando seus filhos sob disciplina, com todo respeito. Não é batendo, não é gritando, não é na ignorância, não é na estupidez, é na disciplina. E finalmente, 1 Timóteo 3, o verso 5 diz: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus?
Se você não sabe cuidar da sua casa, como vai cuidar da igreja de Deus? Isso aí que eu estou falando, isso são coisas que a Bíblia diz. Veja que o quadro é coisas que a Bíblia diz. A Bíblia está correta. Agora, você, meu caro ouvinte, deve estar lembrado que nós estamos tratando de obedecer a alguém. O tema dessa reflexão é obedecer a alguém, principalmente aos líderes religiosos. Vejam só, um líder religioso, ele não pode negar a paz do Senhor para ninguém. Um líder religioso, ele não pode negar a palavra ao seu irmão, principalmente a paz do Senhor Jesus. Ele não pode. Poder até pode, porque tem uns que negam, né, Simão Cedenilson? Tem uns até que negam, eles podem. Mas a verdade é que não devem fazer isso. Por que é que eles não podem fazer isso? Porque o líder religioso, o bispo, o coordenador, ele tem liderados ao seu redor. E os liderados, muitas vezes, têm prazer em saudar as pessoas. Muitas vezes têm paz com as pessoas. Mas o seu líder, o seu pastor, o seu sacerdote, o seu líder religioso é que não sauda, e isso é um mau exemplo. Isso é falta de qualificação. Não vamos obedecer a desqualificados, não. Temos que obedecer a quem é qualificado para receber a obediência. Pastor, eu fico imaginando, eu sou presbítero, e eu fico imaginando o seguinte: por que às vezes alguns líderes não dão a paz do Senhor? Às vezes eu fico imaginando, sabe? Pode ser que eu esteja errado, né, nessa minha imaginação. Que às vezes, como existe comunidades diferentes, tem as suas doutrinas particulares que às vezes diferenciam uma da outra. Então eu acredito que possa ser que ele não dá, porque se ele der a paz do Senhor, ele vai concordar com a doutrina daquele outro irmão, daquela outra pessoa, com preconceito. Eu imagino isso, pastor. Talvez essa minha imaginação não esteja correta, né? Eu estou aqui para receber a repreensão também. Apesar de que, pela palavra de Deus, eu não posso ser repreensível, né? Mas nessa questão de imaginação própria, eu posso ser repreendido sim, porque é uma coisa pessoal, né? Talvez eu esteja errado. Mas pela palavra de Deus, na instrução bíblica, eu não posso ser repreensível, eu preciso ser irrepreensível. Sem dúvida. E você é um bispo, presbítero é bispo, bispo é coordenador. Aí o senhor acha o que sobre isso que eu falei? Bom, acredito que é uma boa colocação, e se for por causa de doutrina, é uma grande bobagem. Ninguém acha lá, né? Por exemplo, não saudaram o seu irmão, um líder, não saudaram o outro por causa de doutrina. Doutrina que muita gente nem sabe nem o que é doutrina. Doutrina é o que está na Bíblia, mas costume de igreja, isso é invenção humana. E se a pessoa não sauda o outro por causa de uma doutrina, é falta de experiência, tem que crescer mais um pouco. Ainda é muito arcaico. Arcaico quer dizer atrasado. A Bíblia vai mostrar o contrário. A Bíblia diz em Romanos 12:18: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Olha o que a Bíblia diz. O contrário do que um líder pode achar. Quando depender de vocês, se for possível, tenha paz com todos os homens. Então, se um líder religioso, um bispo, alguém que ensina, alguém que quer que os outros lhe obedeçam, nega a paz a uma pessoa, será que nesse particular merece obediência? Será que merece obediência? Ou um liderado seu não vai dizer: como é que o senhor vai me ensinar a saudar a todos com a paz? Por que é que a Bíblia diz que nós devemos saudar a todos e o senhor não sauda a todos? Direito tem quem direito anda, não importa qual é a autoridade. O problema é que o homem gosta muito de julgar, mas em si mesmo ele é o contrário daquilo que ele está ensinando. Vejam só, Jesus, o líder maior, Jesus,
o líder maior, ele obedecia ao seu pai. Jesus, o líder maior, era um exemplo de obediência ao seu pai. O que é que você me diz? Jesus negaria a paz a uma pessoa? Principalmente por causa de doutrina ou uma coisa lá que ele ache, Jesus negaria? O que é que vocês me dizem? Jesus negaria a paz, um cumprimento bíblico a alguém? Jesus, o líder maior. O que é que acham? Será que Jesus faria isso? Jesus ensinou, pastor, aos seus discípulos saudarem, né, quando eles foram enviados, né, a fazer missões. Inclusive, a Bíblia ensina o que Jesus ensinou. O que Jesus faria, a Bíblia diz. Se você tem dúvida, meu caro ouvinte, a quem deve saudar com a paz, a quem você deve cumprimentar, a Bíblia diz o seguinte, Lucas, capítulo 10, 5 e 6, o verso 5, Jesus disse assim, olha como Jesus ensinou. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, antes de dizer bom dia, antes de dizer como vai, antes de dizer qualquer coisa, Jesus disse, ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Olha aí. Jesus não negaria a paz a ninguém porque ele mandou os seus discípulos fazerem isso. Quando vocês chegarem lá numa casa, antes de tudo, até de dizer como é que vão vocês, digam assim, paz seja nesta casa. O verso 6 vai dizer, se houver ali um filho da paz, porque tem gente que diz, não, eu não vou saudar, porque ele não é um crente. Oh meu Deus do céu, ele não é um crente. Jesus aqui nessa ocasião mandou os discípulos pregarem o evangelho. Onde ele chegasse não era casa de crentes, mas onde tivesse essa paz. O verso 6 diz, se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Palavras de Jesus. O que é que você perde saudando as pessoas, cumprimentando as pessoas? Você perde alguma coisa? Não perde, você só tem a ganhar. Jesus faria isso, o seu ministério. Então Jesus não negaria a paz do Senhor a ninguém, nem como o presbítero John disse aí, por causa de doutrina. E tem até alguns que não pode ser a paz do Senhor, não, tem que ser a paz de Deus. Como se fosse que o nosso Senhor que está no céu não fosse Senhor, né? Então são algumas coisas que alguém inventa, né? Que não condiz com a palavra de Deus. A falta de conhecimento. Arranjos, né? Humanos. A falta de conhecimento coloca muita gente para trás. Tem muita gente arcaica porque não entende o evangelho. Se compreender o que é que Jesus diz, ele vai ser uma pessoa altamente, sem orgulho algum. Jesus não negaria a paz. A palavra de Deus é Senhor. Senhor é Jeová. Tem gente brigando. O nome de Jeová, Deus ou Senhor, a mesma coisa. Precisa estudar um pouco para entender essa matéria. Isso acontece, pastor. Isso acontece. Às vezes, não, eu vou dar a paz do Senhor para fulano, não, porque ele fala a paz do Senhor. Tem que ser só a paz de Deus. Isso aí acontece, né? Ó, mas aí, a paz do Senhor é legal. Se você fala a paz da Senhora, é que a coisa muda. A paz da Senhora muda, porque aí não é paz. Fala a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus, a paz. E tudo isso aqui é... Olha o que Jesus disse. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. E agora? Jesus não errou. Paz. É a paz de Deus, a paz de Jesus, a paz do Senhor. Puxa vida. Tem que conhecer a Bíblia, estudar um pouco para poder falar da matéria. Não é assim, chegar e dizer, se não for a paz do Senhor, está errado. O que é isso? Jesus mandou, ao chegar numa casa, paz seja nesta casa. Concluindo essa matéria sobre a obediência. Se o seu pastor, o seu líder religioso, o seu bispo,
o seu sacerdote, nesse particular, não é obediente, reflita. Será que merece ser obedecido também? Reflita, é para você refletir. De outro contexto, eu vou trazer para esse texto. A Bíblia diz em Atos 5:29, importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Ou seja, obedecer a quem não é obediente à Bíblia pode ser prejuízo. Você deve ser obediente a quem obedece a Deus. Mas vejam, obedeçam aos pastores, eles são obedientes a Deus. Estes são verdadeiros homens de Deus, obedeçam. E observem se eles não querem obedecer também às autoridades. Se eles não querem obedecer a quem merece obediência, então como vocês vão obedecer a quem não é obediente? Que Deus os abençoe. Amém. Noite azul, céu sereno, num barco pequeno, vou deslizando no mar, e a brancura da lua nas águas flutua, numa beleza sem par. De longe parece ouvir-se uma prece no vento das ondas, na espuma que envém, emoldura o caminho que passa o barquinho, seguindo as estrelas que o guiam do céu. Mas em dado momento transforma-se o vento, cessa da lua ao clarão, e o mar tão bravio é um desafio a um barco sem direção. Com voz de lamento do meu pensamento, orei ao meu mestre com fé sem igual. E voltou a bonança, vitória se alcança, olhando para Cristo, o eterno fanal.